E o uso do creme dental infantil ainda gera dúvidas entre pais e responsáveis. Especialistas aí explicam se o produto oferece a mesma eficácia na limpeza bucal ou se passa aí de um mito. Vamos a mais detalhes no quadro Dicas da Tia Maísa de hoje. Oi, eu sou a doutora Maísa Chaves, odontopediatra, e vim falar dos cremes dentais. Muitos pais chegam aqui em consultório, inconformados muitas vezes, que não usam creme dental infantil, porque acham que ele não limpa e acaba fazendo o uso do creme dental de adulto, tá? Então, muitas vezes, quando a gente recomenda o creme dental, ele sempre deve ser com flúor, tá? Dependente da idade do bebê, se é o primeiro dentinho, a gente deve fazer uso do creme dental com flúor, porque ele que vai prevenir cárie. Então, ele previne cárie com a quantidade de escovação correta ao dia, que é 3 vezes ao dia, após o café da manhã, após o almoço e após a janta, principalmente ali na hora que for dormir, associada com o fio dental. E a gente também deve ter um controle da alimentação cariogênica dessa criança. Então, quando a gente fala do creme dental, eu sempre falo para os pais procurarem atrás no rótulo 1.100 ppm de flúor. Então, se a gente pegar um creme dental de adulto, a gente vai ter a mesma concentração. Então, o que vai fazer o controle da escovação do creme dental é a quantidade indicada para cada criança. Então, se é um bebê ali com o primeiro dentinho, é meio grãozinho de arroz. Se é uma criança até os 2 anos de idade, a gente mantém esse meio grãozinho de arroz. Se é uma criança após os 2 anos de idade, a gente já completa o grão de arroz. E se é uma criança após os 5 anos, a gente já pode colocar equivalente ao grão de ervilha. Então, não é interessante os pais fazerem a mudança da quantidade do creme dental. Porque quando o pai usa uma quantidade exagerada, não controlada, a criança pode vir a apresentar fluorose, alguma alteração na estrutura do esmalte do dente permanente. Quando a gente fala do creme dental infantil, é simplesmente pelo fato dele ser um pouco mais docinho, claro que a gente tem a quantidade correta e o controle do açúcar dessa criança, porque o creme dental de adulto, ele vai arder, ele vai provocar irritação na boca dessa criança, né? Ele é um pouco mais forte a questão dos compostos, da composição dele. Então, quando a gente fala, os pais chegam aqui em consultório, eu não uso creme dental infantil porque eu acho que ele não limpa. Ele limpa sim. O que vai limpar o dente da criança é a técnica de escovação correta utilizada, e lembrando que a criança ela não tem autonomia de fazer a escovação sozinha. Então, até os 9 anos de idade, seria o correto os pais fazerem a escovação supervisionada dessa criança e fazer a escovação dessa criança também, tá? Então, a criança de 2 anos de idade, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, ela não tem coordenação motora para fazer uma higienização correta dos dentes. Então, a criança não tem responsabilidade de escovar os dentes. Ela deve entender que a gente tem que criar hábitos de escovação, mas nunca ela tem esse controle, ela não tem essa responsabilidade, assim como tomar água, assim como comer, como tomar banho, é de responsabilidade dos pais, como levar também para a escola. A escovação ela também deve ser criado esse hábito de rotina para a gente conseguir combater a cárie. Então, anotem aí, creme dental para criança, ele é saudável quando é usado corretamente, tá? Então, se a criança pegar o tubo ali e fazer a deglutição, claro que vai ter intoxicação, essa criança ela pode vir a vomitar, desmaiar quando faz um uso exagerado do creme dental com flúor. E quando é usado corretamente, essa criança ela não vai apresentar sequelas nenhuma. Então é interessante estarem acompanhando, né? Sempre com flúor. Sem flúor, quando vai mandar para creche ou quando tem uma pessoa que não recebeu as orientações passadas aqui ou passada pelo dentista, e é sempre interessante a gente estar fazendo a prevenção. Na dúvida, procura um profissional que venha te orientar, que venha esclarecer todas as dúvidas e passar todas as informações precisas para essas crianças, porque temos alguns tipos de creme dentais infantis que a gente indica para cada criança. Tem sem corante, tem aqueles que tem composto com xilitol, tem outros que é propriamente para aquelas crianças que têm autismo ou hipersensibilidade oral. Então, toda criança ela tem uma orientação individualizada.
Então, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, eu estarei à disposição. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Até breve. Tia Maísa com a gente aqui toda terça-feira.